There was a leper one time, just full of leprosy. Havia leproso certa vez, simplesmente cheio de lepra. And when he met God, from that time on, he had no leprosy. E quando ele se encontrou com Deus, desde então, ele não teve mais lepra. There's an immoral woman come up to the well one time to get some water. Havia uma mulher imoral que chegou até o poço certa vez para apanhar um pouco de água. And she seen a Jew sitting across on the other side. E ela viu um judeu assentado do outro lado. And she slipped down the pitcher. She was so immoral, she couldn't come out with the decent women. E ela baixou o cântaro. Ela era tão imoral. Ela não podia sair com as mulheres decentes. They segregated them then. They don't now. Eles as segregavam na época. Eles não fazem agora. So that's society. Então eles apenas, esta é a sociedade. So they just put the well bucket down and started bringing it up like that. Então elas apenas colocavam no poço, descia o cântaro e começava a trazê-lo para cima assim. When she did, she heard someone say, "Bring me a drink, woman." E quando ela o fez, ela ouviu alguém dizer: "Dá-me de beber, mulher." Or, "Woman, bring me a drink." Ou melhor, mulher, dá-me de beber. That's what he said, because the verb's always before the adverb in that country. Esta é a forma que ele disse isto, porque os verbos sempre estão antes do advérbio naquele país. But he said, "Bring me a drink." Mas ele disse: "Dá-me de beber." And so she said, "It's not customary for you Jews to ask the Samaritans such." E então ela disse: "Não é costume para vocês, os judeus, pedirem aos samaritanos tal coisa. We have no customs to one another. Não temos este costume uns com os outros." He said, "But if you knew who you were talking to, you'd ask me for a drink." Ele disse: "Mas se você soubesse com quem está falando, você me pediria de beber. I'd give you water, you don't come here to draw." Eu lhe daria água que você não teria que vir aqui puxá-la." Why, she said, "The well's deep, and how are you going to draw with anyhow?" Ora, ela disse: "O poço é fundo. E como você, de qualquer modo, como que você atiraria?" He said, "The water I give is life, eternal life, bubbling up in the soul." Ele disse: "A água que eu dou é vida, vida eterna jorrando na alma." Why, she said, our fathers worshipped this mountain, you said Jerusalem. Ora, ela disse: Nossos pais adoraram neste monte, e você disse que é em Jerusalém." And he went on with the conversation until he called her spirit. E ele seguiu com a conversa até que ele captou seu espírito. When he called her spirit, he said, "Well, you go get your husband and come here." Quando ele captou seu espírito, ele disse: "Bem, vai, pegue o seu marido e traga-o aqui." Remember, she's an immoral woman. Ela, recordem, era uma mulher imoral. So say, "Go get your husband and come here." Então disse: "Vá, chame o seu marido e vem aqui." Why, she said, "I don't have any husband." Ora, ela disse: "Eu não tenho nenhum marido." And he said, "You said the truth. Because you've got 5, and the one you're living with now is not your husband. In that thou saidest well." Ele disse: "Tu disseste a verdade, porque tiveste 5, e aquele com o qual tu vives agora não é teu marido. Isso tu disseste bem." Watch that woman. Observe aquela mulher. Quickly, she had met something. The same one that you meet nightly. Rapidamente ela havia encontrado algo, o mesmo que você encontra cada noite. Would it change you like it did her? Se transformaria como a ela transformou? She said, "Sir, I perceive that thou art a prophet." Ela disse: "Senhor, percebo que tu és profeta." What difference it was to the priest that said he was Beelzebub? Que diferença isto foi do sacerdote que disse que ele era Beuzebu? She was better trained than half the preachers, yet a prostitute.
Ela era mais bem treinada do que a metade dos pregadores. E, não obstante, era uma prostituta. Said, Sir, I perceive that thou art a prophet. Disse, Senhor, percebo que tu és um profeta. Now we know, we Samaritans are looking for a Messiah to come. Agora sabemos, nós samaritanos estamos esperando pela vinda de um Messias. He'll be a God prophet. Ele será um Deus, profeta. He'll be the Messiah, but he'll tell us these things. Ele será um Messias, mas ele nos dirá estas coisas. He'll do these same kind of works when he comes. Ele fará esse mesmo tipo de obras quando ele vier. Is that the sign of the Messiah? É este o sinal do Messias? It was then. See? Era isto então, veio. Said, I know that you're a prophet. I perceive you are. Disse, nós sabemos, eu sei que tu és um profeta, eu percebo que tu és. We know when the Messiah cometh, he'll tell us these things. Sabemos que quando o Messias vier, ele nos dirá estas coisas. But who art thou? Mas quem és tu? Jesus said, I am he that speaketh with thee. Jesus disse, eu sou o que falo contigo. Now I want the infidel to tell me one time that Jesus said, Agora eu quero um infiel que me diga uma vez que Jesus disse. many infidels say Jesus never did claim to be the Son of God. He did there. Muitos infiéis dizem, Jesus nunca alegou ser o Filho de Deus. Ele alegou ali, He said, I'm he that speaks with you. ele disse, eu sou eu que falo contigo. And quickly she left that bucket, and from that time, E rapidamente ela deixou aquele cântaro e desde então, she knew that the Messiah was on earth. ela ficou sabendo que o Messias estava na terra. Oh my! Oh, que coisa! If we could only do the same thing tonight. Se simplesmente pudéssemos fazer a mesma coisa nesta noite, If we could realize that he's not dead. se pudéssemos compreender que ele não está morto, He's alive forevermore. He lives to make intercession. ele está vivo para sempre, ele vive para fazer intercessão, Because I live, you live also. porque eu vivo, vós vivereis. His Spirit is in us. Aqui está em nós His Spirit's among us. o seu Espírito no nosso meio. Em nome do Senhor Jesus Cristo, graças a Deus, mais uma vez na casa do Senhor, criamos uma expectativa para vir ao culto. Todos nós, cada um, por mais simples que seja a expectativa, foi criado com o objetivo de melhorar, com o objetivo de crescer espiritualmente, com o objetivo de sermos inteligentes perante o Senhor. E com isso nos traz temor no coração, e o princípio da sabedoria é o temor de Deus no coração. Então nós viemos aqui para louvar e engrandecer o nosso Deus e sermos corrigidos, mas o sábio aceita a correção, o ímpio não aceita, o cruel não aceita, ele fica mais bruto ainda, mais violento, mas nós humilhamos perante Deus e aceitamos a correção. Assim está escrito em Provérbios 9, versículo 8 em diante, diz assim: não repreenda o escarnecedor para que não aborreça, repreende o sábio e amar-te-á. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio.
Ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência dos santos, a prudência. Então nós estamos enquadrados nisso aqui, né? Viemos com sinceridade, com humildade e aceitamos. Se vier correção, que venha de bom grado, que é para o nosso crescimento, né? Vamos orar, vamos pedir a Deus um bom tempo aqui na casa do Senhor. Querido Deus, agradecemos ao Senhor por mais uma vez o Senhor nos colocar aqui nesse momento. Receba cada um dos meus irmãos que está apresentando agora ao Senhor, prestando um culto inteligente, prestando os seus corpos físicos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Receba que nós viemos com sinceridade em nossos corações, prontos para louvar e engrandecer o Teu santo nome e receber do Senhor a correção, aquilo que for necessário, porque nós precisamos de crescer espiritualmente a cada dia. Ajuda cada um de nós, quebra todas as barreiras, todos os embaraços e que nós possamos sair daqui melhores do que entramos, porque esse é o desejo do nosso coração. Abençoa nossos irmãos que não puderam vir, que não quiseram vir. O Senhor conhece o coração de cada um e abençoa-os também, porque nós precisamos da unidade aqui na terra para sairmos dessa dimensão. Ajuda cada um de nós e que nós possamos ser reverente ao Senhor, louvar ao Senhor, bendizer o Teu santo nome, porque o Senhor é digno de toda honra, toda glória e toda adoração. Não existe outro Deus além de Ti. Eu oro no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Então vamos cantar alguns hinos. 225 da harpa.
próximo é o 235, também da harpa. Já sei. Agora é o 283 do cantor. 283 do cantor do céu. Thank
Amém. Eu vou ler aqui os pedidos de oração, peço para a igreja ficar de pé, pedir para o irmão Pedro vir aqui orar pelos pedidos. A irmã Ana pede oração, a irmã Luciene e a irmã Esmerilda agradecem a Deus pela viagem que fizeram, foi uma viagem boa. Peço oração por minha família, peço oração por minha família, o irmão João, peço oração por minha família, não me identificou. Oração por irmão Percival, o irmão José Aparecido Franco e família pede oração, a irmã Neuza Camargo Siqueira pede oração, repetiu aqui a oração de novo para o nosso irmão Percival. Então, em uma só fé, em um só Espírito, esse é o momento que nós dedicamos a falar individualmente com o nosso Deus. Senhor, mais uma vez nós estamos aqui agradecidos por esse instante de estar na sua casa. Como bem falou nosso irmão agora, e o Senhor ouviu, com o perdão dos nossos pecados, Senhor. Estamos agradecidos por essa oportunidade de estar na sua casa. Não temos dignidade, mas o Senhor fez-se digno por nós. Sempre nos está dizendo o pastor isso. E a tua palavra declara que o Senhor fez digno por nós. Senhor, esses pedidos que foram lidos aqui, o Senhor conhece as necessidades. Realmente o Senhor conhece, porque foi o Senhor que nos criou, o Senhor nos formou, o Senhor conhece cada célula de nosso corpo. Por isso, Senhor, entregamos às suas mãos todos que estão enfermos, as dificuldades, todas as dificuldades que temos tido, Senhor. E vamos enfrentar ainda, que o Senhor possa nos ajudar. Abençoa cada um, Senhor, em tudo que o Senhor possa ser exaltado e glorificado, pois pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo, um nome sem igual. Amém. Pedro e nossos queridos irmãos que tiveram fé e colocaram o nome aqui no livro. Vamos cantar mais um hino? 287 do cantor. Com Jesus.
já o terreno foi irrigado, molhado a terra para cair a semente agora. Vamos ouvir o que Deus tem preparado para cada um de nós. Somente crer, tudo é possível, somente crer. O irmão Márcio Lopes vai assumir o púlpito, lembrando que após a leitura, a irmã Laudiceia vai cantar um hino. Boa noite, meus irmãos. Muito contente de poder estar na casa do Senhor mais uma vez. E poder unir o nosso louvor, a nossa adoração com todos em favor do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje o pastor Zito deu uma inspiração e me incumbiu de ler esse compêndio aqui das 7 eras, e eu vou acelerar bastante porque até as 7 da manhã dá para nós terminarmos, né? Para ir trabalhar. Então nós vamos iniciar aqui a leitura das 7 eras. Nós não vamos fazer nenhum comentário, vamos nos prender exclusivamente à leitura, para que o profeta, então, nos ensine, né? Mais uma vez, eu acho que é a terceira vez que eu vou ler esse conjunto de mensagens, né? Que aqui estão 7 selos, visão de Patmos, selo por selo, eras por eras, né? Estou falando selo, mas é eras. As eras, de uma por uma, depois é um resumo das 7 eras. E nós vamos aprender muito com o profeta. Aqui no início, esse compêndio aqui, o profeta revisou por várias vezes, até que ele então disponibilizou ao povo. E aqui nós temos uma base de toda a fé, vamos dizer assim, o contexto da mensagem vem baseado nisso aqui. O profeta nos ensinou, e nós conhecendo isso aqui, nós vamos entender muitas coisas da mensagem que nós hoje não entendemos. E isso é o profeta trazendo à luz a Bíblia, principalmente Apocalipse, que é então um livro escatológico, um livro do fim dos tempos. E nesse emaranhado de doutrinas dos nossos dias, nós nos encontramos bem direcionados, situados dentro da palavra, e podemos observar e discernir onde está todo o sistema religioso. Perdido, completamente perdido dentro das Escrituras. Usando as Escrituras, mas eles não conseguem o fio da meada. Nós temos tido o privilégio de ter sido ensinado por esse profeta, que veio trazer luz na hora do entardecer, para que nós possamos realmente saber que caminho seguir. Muito importante. A introdução diz assim: o irmão Tiago, quiser abaixar um pouquinho, irmão, para não dar essa ressonância. Embora este volume se ocupe com várias doutrinas maiores,
tais como a divindade, batismo nas águas e etc., encontradas em Apocalipse, capítulo 1 a 3, o seu tema principal é a exposição de um estudo detalhado das 7 eras da igreja. Isso é necessário a fim de estudar e compreender o resto do Apocalipse, pois das eras vêm os selos, dos selos vêm as trombetas, e das trombetas vêm as taças. Com a primeira explosão de fogos de artifício, as eras da igreja surgem como uma poderosa iluminação inicial, sem a qual não poderia haver luz posterior. Mas uma vez que o brilho das 7 eras da igreja é dado por revelação divina, segue-se luz sobre luz, até que o conjunto do Apocalipse se abra inteiramente diante dos nossos olhos maravilhados, e nós, edificados e purificados por seu Espírito, somos preparados para a sua gloriosa aparição, a saber, nosso Senhor e Salvador, o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo. Essa composição é apresentada na primeira pessoa, porquanto é uma mensagem de meu coração para o coração das pessoas. Esforços minuciosos foram feitos para colocar em cada letra maiúscula todos os nomes e títulos, substantivos e pronomes, etc., que se referem à divindade, e também às palavras Bíblia, Escritura e a palavra, porquanto consideramos isso singularmente apropriado em se falando da majestade e pessoa de Deus e sua santa palavra. Eu rogo que a bênção de Deus sobre cada leitor e que a iluminação dada pelo Espírito de Deus possa ser a porção especial para cada um. William Marrambrano. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos ler as Escrituras. Vamos ler apenas 8 versículos, depois os irmãos se assentem, que a leitura do capítulo é extensa. E aí eu continuo com os irmãos acompanhando sentados. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, o que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha e o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Pode assentar, irmãos. E eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardo, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro,
e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido, cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a branca lã, como a neve, e seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai. Mais uma vez, não nos cansamos de agradecer, Pai. O nosso mover, o nosso pensar, cada minuto, cada segundo, ó Pai, que respiramos, é a Tua graça nos mantendo firmes aqui. Que o Senhor possa, Senhor, ser glorificado neste momento e que as Tuas palavras produzam frutos, ó Pai, nos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos isso, ó Deus. Amém, Jesus. Amém. Cristo conhecer, oh aleluia, assim é céu, fruir perdão que concedeu, em terra ou mar, seja onde for, é céu andar com o Senhor. Pra mim muito longe estava o céu, mas quando Cristo me valeu, feliz senti meu coração entrar no céu da retidão. Oh, aleluia, assim é céu, fruir perdão que concedeu, em terra ou mar, seja onde for, é céu andar com o Senhor. Em pouco importa eu ir morar em alto monte à beira-mar, em casa ou gruta, boa ou ruim, com Cristo aí é céu pra mim. Oh, aleluia, assim é céu, fruir perdão que concedeu, em terra ou mar, seja onde for, é céu andar com o Senhor. Em terra ou mar, seja onde for, é céu andar com o Senhor.
introdução, esse compêndio aqui não tem parágrafo. Ele tem somente o número de páginas. Vamos no segundo. No 8º parágrafo da página 2. Apocalipse 1 ao 3. Do 1 ao 3. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. O escriba, não o autor, o escriba deste livro é São João, o divino. Historiadores concordam que ele viveu a última parte de sua vida em Éfeso, embora no tempo da composição deste livro ele estivesse na ilha de Patmos. Não é a história da vida de João, mas é a revelação de Jesus Cristo nas futuras eras da igreja. No versículo 3 é chamado de profecia, e isto é realmente o que ele é. Este livro é usualmente denominado a revelação de São João, mas isto é incorreto. É a revelação de Jesus Cristo dada a João, para os cristãos de todas as eras. É o único livro em toda a Bíblia que foi escrito pelo próprio Jesus, através do aparecimento pessoal a um escriba. É o último livro da Bíblia, não obstante ele fale do princípio e do fim das dispensações do Evangelho. Agora, a palavra grega para revelação é apocalipse, que significa desvelar. Este desvelar é perfeitamente descrito no exemplo de um escultor desvelando sua obra de estatuária, expondo-a ao espectador. É um descobrimento, revelando o que está previamente escondido. Ora, o descobrimento não é apenas a revelação da pessoa de Cristo, mas é a revelação de suas obras futuras nas 7 eras da igreja vindouras. A importância da revelação pelo Espírito a um verdadeiro crente jamais pode ser superenfatizada. A revelação significa mais a você do que talvez você se dê conta. Agora, eu não estou falando acerca deste livro de Apocalipse e você. Eu estou falando acerca de toda a revelação. Ela é tremendamente importante para a igreja. Você se recorda em Mateus 16, onde Jesus fez aos discípulos essa pergunta? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne nem o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Os católicos romanos dizem que a igreja está edificada sobre Pedro. Ora, isso é realmente carnal. Como poderia Deus edificar a igreja sobre um homem tão instável, que negou o Senhor Jesus e praguejou enquanto o fazia? Deus não pode edificar sua igreja sobre qualquer homem nascido em pecado. E não era alguma pedra situada lá, como se Deus tivesse santificado o terreno naquele lugar. E não é como os protestantes dizem, que a igreja está edificada sobre Jesus. Foi a revelação
Leia da maneira como está escrito: não tu revelou a carne e o sangue, mas meu Pai tu revelou, e sobre esta pedra, revelação, edificarei a minha igreja. A igreja está edificada sobre revelação, sobre o assim diz o Senhor. Como soube Abel o que fazer a fim de oferecer a Deus um sacrifício apropriado? Pela fé ele recebeu a revelação do sangue. Caim não obteve tal revelação, embora ele tivesse um mandamento. Portanto, ele não pôde oferecer o sacrifício correto. Foi uma revelação de Deus que fez a diferença e deu a Abel vida eterna. Agora, você poderia tomar o que o pastor diz ou o que o seminário ensina, e embora isto lhe seja ensinado com eloquência, até que Deus revele a você que Jesus é o Cristo e que é o sangue que o limpa, e que Deus é seu Salvador, você nunca terá a vida eterna. É a revelação espiritual que o faz. Agora, eu disse que este livro de Apocalipse é a revelação de Jesus, e o que ele está fazendo nas igrejas durante estas 7 eras. É uma revelação porque os discípulos, eles próprios, não conheciam estas verdades registradas. Não tinha sido previamente revelado a eles. Você se recorda que eles vieram a Jesus no livro de Atos e lhe perguntaram: tu vais neste tempo restaurar o reino a Israel? E ele disse: não vos pertence saber os tempos ou as estações. Aqueles homens ainda estavam pensando em Jesus como tendo um reino terrestre. Porém, era um reino espiritual que ele ia edificar. Ele mesmo não podia dizer-lhes acerca de seu lugar nele, pois o Pai não o tinha revelado a ele. Mas agora, após sua morte e ressurreição, e neste tempo particular em seu ministério medianeiro, ele é capaz de expor aqui nesta revelação de si mesmo a João, e o que a sua glória e presença na igreja significariam e fariam. Nessa revelação, ele nos diz qual é o fim do diabo, ele nos diz como vai tratar com o diabo e lançá-lo no lago de fogo, ele revela o fim dos maus que seguem a Satanás, e Satanás odeia isso. Você já notou como Satanás odeia os 2 livros da Bíblia mais do que todos os outros? Através de teólogos liberais e pseudocientistas, ele está sempre atacando o livro de Gênesis e o livro de Apocalipse. Nesses 2 livros nós encontramos a origem de Satanás, seus caminhos horríveis e sua destruição. É por isso que ele os ataca. Ele odeia ser exposto. E nesses livros ele é exposto exatamente como ele é. Jesus disse acerca de Satanás: ele não tem parte em mim, e eu não tenho parte nele. O diabo gostaria de provar diferente isso. Mas ele não pode, portanto ele faz tudo o que pode para destruir a confiança na palavra. Mas quando a igreja descrer de Satanás e crê na revelação do Espírito da palavra, as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Deixe-me apenas incluir aqui uma informação proveniente do meu próprio ministério, se você não se importar. Todos vocês sabem que este dom em minha vida é sobrenatural. É um dom através do qual o Espírito Santo é capaz de discernir doenças e os pensamentos dos corações dos homens, e outras coisas ocultas que somente Deus poderia saber, e então revelar a mim. Eu queria que você pudesse estar comigo e ver a face das pessoas quando Satanás sabe que vai ser exposto. Agora, não é acerca das pessoas que estou falando, é que Satanás tomou o controle de suas vidas através do pecado, da indiferença e da doença. Mas você deveria ver suas faces. Satanás sabe que vai ser exposto.
e as mudanças mais peculiares vêm sobre o semblante das pessoas. Satanás tem medo. Ele sabe que o Espírito de Deus está a ponto de deixar as pessoas saberem de suas obras. É por isso que ele odeia tanto essas reuniões, quando os nomes são citados e doenças reveladas. Satanás odeia. Agora, o que é isto? Não é adivinhação do pensamento, não é telepatia, nem é feitiçaria. É uma revelação pelo Espírito Santo. Esta é a única maneira de eu poder sabê-lo. É claro que a mente carnal chamará isso de qualquer coisa, menos de Espírito Santo. Deixe-me mostrar-lhes outra razão pela qual Satanás odeia este livro da revelação de Jesus Cristo na igreja. Ele sabe que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele não muda. Ele sabe isto muitíssimo mais do que 90% dos teólogos. Ele sabe que uma vez que Deus é imutável em seus caminhos, assim Satanás sabe seguramente que a igreja original em Pentecostes, com o poder de Deus, Marcos 16 em ação, é a verdadeira igreja que Jesus reclama como sua. Tudo mais é falso. Tem que ser. Agora recorde, Cristo na verdadeira igreja é uma continuação do livro de Atos. Porém, o livro de Apocalipse mostra como o espírito anticristo entraria na igreja e a contaminaria, tornando-a morna, formal e impotente. Ele expõe Satanás, revelando suas obras, tentativa de destruição do povo de Deus e descrédito da palavra de Deus, até o tempo em que ele é lançado no lago de fogo. Ele combate isso. Ele não pode suportar isto. Ele sabe que se as pessoas obtiverem a verdadeira revelação da verdadeira igreja, e o que ela é, e o que ela representa, e que ela pode fazer as maiores obras, ela será um exército invencível. Se elas obtiverem uma verdadeira revelação dos dois espíritos dentro da estrutura da igreja cristã, e pelo Espírito de Deus discernirem e resistirem ao espírito anticristo, Satanás será impotente diante dela. Ele será tão seguramente frustrado hoje como quando Cristo resistiu a cada esforço seu para ganhar poder sobre ele no deserto. Sim, Satanás odeia a revelação, mas nós a amamos. Com verdadeira revelação em nossas vidas, as portas do inferno não podem prevalecer contra nós, mas nós prevaleceremos sobre elas. Você recordará que eu mencionei no princípio desta mensagem que este livro que estamos estudando é a real revelação do próprio Jesus na igreja e sua obra nas eras futuras. Então eu mencionei que é necessário o Espírito Santo para nos dar revelação, ou falharemos em obtê-la. Juntando estes dois pensamentos, nós veremos que não será necessário apenas um estudo normal e reflexão para tornar este livro real. Vai ser necessário a operação do Espírito Santo. Isso significa que este livro não pode ser revelado a qualquer um, exceto a uma classe especial de pessoas. Será necessário alguém com percepção profética. Requererá a habilidade de ouvir de Deus. Requererá instrução sobrenatural, não apenas um estudante comparando versículo com versículo, embora isso seja bom. Mas um mistério requer o ensinamento do Espírito, ou ele nunca se torna claro. Como necessitamos de ouvir de Deus e nos abrirmos e nos tornarmos rendidos ao Espírito para ouvir e saber. Como eu já disse, este livro, o Apocalipse, é a consumação das Escrituras. Esta está até mesmo colocado exata e corretamente no cânon da Escritura, no fim. Agora, você pode saber porque ele diz que qualquer um que o lê ou mesmo ouve é abençoado? É a revelação de Deus que lhe dará autoridade sobre o diabo. E você pode
ver porque os que acrescentassem ou tirassem dele seriam amaldiçoados. Teria que ser assim, pois quem pode acrescentar ou retirar da perfeita revelação de Deus e vencer o inimigo? É simples assim. Não há nada como tal poder prevalecente como a revelação da palavra. Veja no versículo 3, uma bênção é proferida sobre aqueles que dão atenção especial a este livro. Eu penso que isto se refere ao costume no Velho Testamento dos sacerdotes lerem a palavra para a congregação de manhã. Veja você, muitos não podiam ler. Portanto, o sacerdote tinha que ler para eles. Contanto que fosse a palavra, a bênção estava lá. Não importava se fosse lida ou ouvida. O tempo está próximo. Anteriormente, o tempo não estava próximo. Na sabedoria e economia de Deus, essa poderosa revelação, embora plenamente conhecida, não podia se manifestar até este tempo. Assim, aprendemos imediatamente um princípio: a revelação de Deus para cada era pode vir somente naquela era e num tempo específico. Observe a história de Israel. A revelação de Deus para Moisés veio somente num tempo específico da história. E ainda mais veio especificamente quando o povo clamou a Deus. Jesus, ele próprio, veio na plenitude do tempo, sendo ele a completa revelação da divindade. E nesta era, a nossa era, Laodiceia, a revelação de Deus virá em seu devido tempo. Ela não se atrasará, nem será prematura. Pense nisso e considere-o bem, pois estamos hoje no tempo do fim. Nós vamos parar por aqui, irmãos, para não se tornar cansativo a leitura. Aí o pastor vai decidir como que vai ser no próximo domingo, pastor, como vai ser? Eu tenho desejado, estava desejando, esses dias parece que a irmã Regilene manifestou o desejo de ler as 7 eras. O irmão Pedro já leu com a igreja, lá na igrejinha, as 7 eras, 7 selos, e as 7 eras é mais importante. Então eu estava com esse desejo, porque nós, os primeiros, os pioneiros da mensagem, tivemos era menos mensagem que eram traduzidas no início. Então a gente leu repetidas vezes, a igreja leu e o irmão Pedro também estudou com a igreja. Mas essa nova geração de agora não tem muita chance, porque tem muitas mensagens traduzidas, não vem a se ler tantas, né? E aí então, eu fui assistir um dia desse o culto de São Paulo. O pastor Adil está fazendo isso, começou domingo passado. Aí a gente vai colocar um outro irmão no próximo domingo para dar continuidade nessa leitura aqui. Depois, uma vez por mês, nós vamos fazendo um rodízio de certos irmãos, nós vamos escalando, né? O irmão Israel e o irmão Marcinho coloca aí os jovens da escola dos jovens, né? Aí, uma vez por mês, a gente faz a leitura. Uma vez por mês. Vai ser muito bom. Nós vamos ser muito abençoados, tenho certeza. Se surgir pergunta é bom, né? Então aí, as perguntas que, porventura, algum irmão, uma dúvida que o irmão tiver a respeito desses trechos que a gente vai lendo, pode fazer do mesmo jeito, né, pastor? Coloquem lá. Ainda está lá a caixinha, tá? As caixinhas estão no corredor dos 2 banheiros. Vocês escrevem ali, e aí o pastor vai analisando de uma por uma e vai trazendo esclarecimento em cima de cada dúvida, né, que os irmãos tiverem. Deus abençoe os irmãos. Vamos cantar o hino 244 da harpa. Louvai a Jesus.
terminamos o serviço que viemos prestar ao nosso Deus. Com certeza, as bênçãos fluirão na nossa vida. Coisas que a gente não pensava que poderia acontecer, vão acontecendo, cumprindo a obediência de estar na casa do Senhor e cumprindo o nosso papel. Deus honra isso. Deus abençoe cada um de vocês. Uma boa semana com Jesus. O pastor Jesus faz a oração de encerramento. Peço para a igreja ficar de pé. Vamos orar. Nós agradecemos, Senhor, por esse bom tempo que passamos aqui, sendo edificados, debaixo de uma promessa feita nesta leitura, de que aquele que ouve, que lê, os que ouvem, são bem-aventurados. Nós cremos na eficácia da Tua palavra para nos abençoar, para nos fazer vencedores em todas as circunstâncias da vida. E pedimos para mais uma semana de bênção, Senhor, tendo a direção do Senhor para todas as coisas que nós formos fazer, realizar, que a inspiração divina nos golpeie a cada momento, Senhor, não permitindo tomar decisões que venham ser desagradar ao Senhor, como também temos a promessa de que o Senhor nos anima nas coisas justas e nos desanima nas coisas injustas. Crendo desta forma, Senhor, tendo certeza de que é assim, que é a Tua palavra, nós saímos deste local aqui para continuar com o Senhor na nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos por tudo, Senhor. Amém, Senhor.